Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jadson, eu sou um dos organizadores aqui do Iguaçu Valley. Nós somos um grupo que nasceu dentro aqui da SIC, no núcleo de TI da SIC, e o nosso objetivo hoje é fomentar o ecossistema empreendedor de Cascavel, conectando empresários já com uma certa experiência, mentores, investidores, parceiros de tecnologia, parceiros de contratos ou assessoria jurídica ou assessoria financeira, contábil, esse tipo de suporte ao empreendedor e principalmente com os empreendedores, que imaginamos muitos de vocês aqui talvez possam querer seguir esse caminho no futuro próximo, universidades, centros de pesquisa. Então, o nosso papel é tentar, de uma certa forma, facilitar o contato entre empreendedores e essas outras organizações, instituições como o SEBRAE, como a própria SIC, que podem ajudar o empreendedor enquanto ele está buscando alçar voo. Então, a ideia é a gente tem alguns projetos que promovem essa facilitação para se empreender, privilegiando empreendimentos com escala, empreendimentos com base tecnológica, que possam criar negócios sustentáveis que contribuam para o desenvolvimento da nossa região. Esse projeto particular que a gente está hoje aqui, que é o Líderes Empreendedores, nós trazemos alguns empreendedores baseados na região e alguns nacionais, em alguns casos, para contar a sua história, compartilhar com vocês como que foi o começo, quais foram os maiores desafios, algumas dicas para que vocês, quando se aventurarem pelos caminhos do empreendedorismo, possam se basear em algumas premissas básicas e se inspirar nesses empreendedores de sucesso. Então, gostaria de agradecer hoje aqui ao César Bernardon. Ele é hoje o CEO e foi o fundador da Data Cooper, que é uma empresa baseada em Cascavel, nascida em Cascavel no ano de 91, né, César? Que está aí já há bastante tempo em Cascavel, com um tamanho considerável, tem uma projeção nacional, uma empresa que compete hoje no Brasil inteiro aí, no ramo de software para cooperativas. O César vai falar um pouquinho melhor sobre a empresa e a história dele, e gostaria que a todo momento aí vocês ficassem bem tranquilos para fazer pergunta, tá? É difícil quebrar o gelo, mas essas apresentações aqui, essas sessões ficam mais legais se vocês interagirem mais. Então, não precisa esperar terminar no final, a gente está no modelo aqui de várias perguntas e respostas, mas eu até vou sinalizar a primeira parte. A gente tem duas partes e depois a coisa fica mais livre, tá? E em qualquer uma dessas partes vocês podem interagir. Se vocês quiserem ir formulando as perguntas, na primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre, o César vai se apresentar, e aí a gente vai cair numa primeira linha de o que um contador está fazendo numa empresa de software. Tá? Então, se tem gente aqui da área de contabilidade ou da área de software, quer entender essa correlação, a primeira parte da nossa conversa vai nessa linha. E numa segunda linha, a gente vai falar um pouquinho das parcerias, como que o seu negócio pode crescer melhor ou pode ter mais estabilidade, pode buscar mercados diferentes quando você se alia a parceiros estratégicos. Tá? Então, se vocês quiserem formular perguntas nessa linha aí, já podem ir pensando, tá bom? Então, queria agradecer aqui o César e começar então com uma apresentação qual é a história do César e o que é a Data Cooper hoje, né? Valeu, Jadson, muito obrigado. Agradeço o convite, fico lisonjeado. Boa noite a todos. Falar um pouco da minha história de empreendedor e da minha empresa. Imagino que quando a empresa foi fundada em 1991, muitos de vocês não haviam nem nascido ainda, né? Então eu vejo bastante gente jovem e assim me deixa bastante alegre o interesse de vocês por conhecer experiências ou realidades empreendedoras, né? Então isso é gratificante para a gente que vem aqui falar sobre o assunto. Bom, eu sou gaúcho de nascimento, eu costumo dizer, porque meus pais vieram para o Paraná, aqui para Cascavel, eu tinha apenas 2 anos de idade, nascido em Machadinho, próximo de Erechim. Veja que eu tenho que falar que é próximo de Erechim, porque Machadinho, com certeza, ninguém de vocês vai saber onde que é no mapa, então tem que citar uma referência, né? Assim, meu pai veio para trabalhar como caminhoneiro, depois, mais tarde, foi para a agricultura e, assim, trabalhou uma boa parte da vida dele.
A atividade na agricultura, obviamente que eu me criei, toda a parte de infância foi na roça, então a experiência também de ter vivido essa realidade de roça, eu vi que o César Uen passou aqui outro dia e eu nem conhecia essa realidade da vida dele, é um amigo muito próximo, mas assim que também trabalhou na roça, trabalhou como boia fria. É provável que eu não trabalhei tanto tempo quanto ele como boia fria. Então será que já fica uma dica aqui, se você quer um dia abrir uma empresa de software, primeiro vai trabalhar na roça, porque a gente já tem 2 cases de sucesso aqui em Cascavel. Aí, pode ser inspirador. Então assim, mas o que essa, e eu faço questão sempre de falar das origens, porque é importante, né? Ela te mostra a base, a fundamentação que você tem, de onde você veio, né? E qual a solidez que você tem, por vezes, para aguentar determinadas empreitadas, dá para se dizer assim. A minha história, enquanto a área profissional e depois empreendendo, eu tive, do ponto de vista de carreira, então, partindo dos estudos, né, eu cursei técnico em contabilidade no Colégio Marista, concluído em 1978. Em 84, aliás, em 81, eu ingressei aqui na Festivel, hoje UniOeste, cursei Ciências Contábeis. E assim, por que eu fui cursar Ciências Contábeis? Era vocação? Era porque eu gostava? Não, gente, era por falta de opção. Tá? Então, assim, meu sonho era fazer engenharia mecânica, fiz inscrição por procuração, inclusive em Caxias do Sul, estudei, me preparei para o vestibular. Aí, quando chegou a data do vestibular, caiu a ficha que o curso era integral e eu não tinha como me manter. Então, acabei desistindo. Aí, depois, no ano seguinte, acabei ingressando em Ciências Contábeis, porque aqui em Cascavel nós tínhamos 4 cursos na época. Então, a opção, nós tínhamos Administração, Contábeis, Economia e Letras. E aí a opção foi por Contábeis, porque eu havia feito técnica em contabilidade, embora, assim, não gostasse da contabilidade naquela fase da vida, mas, dentre os cursos que aqui tinha, eu acreditei que ainda poderia ser a melhor aposta, né? E, graças a Deus, eu dei sorte, posso dizer assim, porque eu havia ingressado como auxiliar de escritório no Bigolim, materiais de construção aqui em Cascavel, e tive a oportunidade de trabalhar junto com um camarada que, assim, era uma referência dentro da área de contábeis. Na sequência, um pouco mais tarde, quando a Festivel se transformou em universidade, ele veio a ser reitor da universidade, Ari Cantelli, e esse camarada, assim, foi uma parceria muito interessante, porque eu trabalhava do lado dele no Bigolim durante o dia e à noite eu tinha aula com ele na faculdade. Ele era professor da principal cadeira, que era as matérias de contabilidade. E a partir daquilo, muito embora na época ainda, vale lembrar que a Festivel, aliás, a Festivel ela era municipal, era paga, então eu ganhava um salário muito baixo, acho que não dava nem para pagar a faculdade, mas esse camarada conseguiu bolsa de estudo para mim. Então, e ele me falou, olha, enquanto você estiver trabalhando aqui comigo e numa condição onde você consiga cumprir notas, que você não pegue exame e tudo mais, eu acredito que eu consigo, por relacionamento, manter bolsa de estudo para você até o término da sua faculdade. Eu falei, pronto, né? Juntou a fome com a vontade de comer, porque ele queria me reter no emprego e eu, de outro lado, enxerguei ali uma oportunidade de custear a graduação. E foi, assim, muito interessante, porque logo no primeiro ano de faculdade, chegando, eu entrei na sala e eu vi aquela turma toda de 75 alunos. Eu falei, meu Deus, Cascavel não comporta tudo isso de contador. E aí, vou seguir nessa profissão. Trocava ideia com ele e ele falava, olha, Bernardon, segue em frente que você vai ver que no final do curso vai terminar, com sorte, uns 40 alunos, e desses 40, 10% terão competência e capacidade para atuar na profissão.
Eu olhei aquilo e falei, opa, isso aqui é o norte, né? Então, apenas 10% da turma terão empregabilidade. Eu vou estar dentro desses 10%. Né? Eu tenho essa possibilidade, estou trabalhando junto com alguém que é referência e vou tirar muito proveito disso. Ali, então, durante a graduação, eu foquei nos cursos, nas matérias, nas disciplinas de contabilidade. Todas elas eu garanti bem. Entretanto, cometi um erro que até hoje eu pago esse preço. E quem está graduando, fica essa dica. Eu não valorizei muito as outras disciplinas complementares que não eram essencialmente ligadas à contabilidade, porque eu entendia que elas não tinham muito valor. Exemplo, psicologia, direito, as várias disciplinas de direito, e entre outras, OSPB, Organização Social e Política. E eu falava, caraca, o que um contador vai fazer com organização social e política? Psicologia, eu não vou ser psicólogo, eu vou ser contador, né? Resultado, logo no final da graduação, faltavam 4 meses para eu concluir a graduação, e acabou surgindo uma oportunidade de trabalho numa outra empresa, a Cotriguaçu. Anunciaram na sala de aula que a Cotriguaçu estava contratando um subcontador. Eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu estou com o cargo de subcontador aqui, né? Troquei ideia com o meu chefe, esse camarada da universidade, e ele me falou o seguinte, ele falou, olha, seguinte, aqui você está bem, você em 2 anos provavelmente você assume a contabilidade, entretanto, eu estou aqui há 12 anos e eu acredito que lá tem mais futuro para você do que aqui onde você está. Eu falei, sério? Ele falou, sério, considere isso, lá é uma empresa boa, eu conheço, e não que aqui não seja, mas lá você vai ter mais perspectiva de carreira. Eu olhei para aquilo e falei, então tá, eu vou mandar um currículo. Ele falou, manda que você vai ver que vai dar certo. Peguei despretensiosamente, elaborei um currículo, aí tinha, no pedido da empresa, fazia menção à pretensão salarial. Eu olhei para o camarada e falei, tá, e aí quanto que eu peço? Ele falou, pede 1.500. Eu falei, você está louco? 1.500, eu ganhava 450. Ele falou, não, pede 1.500 que você vai ver que eles vão te pagar. Eu falei, tá legal. Coloquei os 1.500, mandei o currículo, em seguida me chamaram, fui lá, fiz entrevista e me deram um ok. Me deram ok, porém o salário que eles tinham para ofertar era outro, era bem menor. Eu falei, deixa eu pensar. Voltei para o Bigolim e falei para o Cantelli, ok, fui aprovado lá, me chamaram, mas a remuneração, o valor que eles têm para a faixa não é 1.500, é 1.000. Ele falou, então faz o seguinte, diz que você não vai, que você vai ver que eles vão te pagar os 1.500. Ele deveria ter alguma informação, provavelmente, eu acredito. Muito bem. Veio a concordância com o valor, e aí a casa caiu, porque eu olhei e falei, poxa, eu estava num momento onde estava para nascer meu primeiro filho, naqueles dias, e assim, a responsabilidade do primeiro filho, mudança de emprego, a possibilidade de não dar certo, né? Eu falei para ele, Cantelli, eu não vou. Ele falou, cara, não, vai. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, e se não der certo? Aqui eu tenho uma remuneração muito menor, mas eu sei que é seguro. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, você não está... Vou te fazer uma proposta. Você não quer trabalhar à noite na Festival como contador? Eu falei, sério? Mas eu não terminei a graduação, faltavam coisa de 4 meses ainda. Como você está de nota? Eu falei, não, de nota eu estou bem, acho que eu estou tranquilo. Ele falou, então assim, se você estiver a garantir as notas, eu posso abonar as suas faltas e você tem um emprego lá, com os 2 empregos você vai ter a segurança para fazer a transição que você busca. E foi, assim, excepcional, porque aí eu coloquei para ele, falei, tá, e quanto que você vai me pagar lá? Claro, você olha, principalmente nessa idade de vocês, você olha dinheiro, e não que eu não olhe, mas o primeiro ponto é dinheiro, né? Eu te pago a mesma coisa que você ganha aqui.
Eu falei, pronto, fechou, né? De 450, no mesmo dia 22 de outubro de 84, mesmo dia, eu comecei a trabalhar na Cotriguaçu e na Festival à noite. De 450 eu passei para 2.000 meses, eu não lembro a moeda. Mas, poxa, foi um salto bem importante. Os 2 empregos eu consegui levar por coisa de 10 meses, não chegou nem a um ano. Aí eu acabei saindo da Festival e continuei só com Cotriguaçu, porque a carga dos 2 era bastante alta, né? Na Cotriguaçu, como subcontador, bem rapidamente, graças a Deus, com o histórico que eu vinha, de aprendizado e de experiências, fez com que eu tivesse a oportunidade de rapidamente também chegar ao cargo de contador, depois gerente de controladoria, e aqui eu vou acelerar um pouco então, para fechar essa história de início, onde eu cheguei a ser empreendedor, como sair de contabilidade para chegar na área de TI, né? Ainda enquanto contador, eu fui fazer um curso de especialização em contabilidade gerencial na UniOeste, primeiro curso de pós-graduação da UniOeste. Ali eu tive contato com ferramentas e com informações gerenciais que conectou muito com aquilo que eu tinha de formação na área de contabilidade. Então, a contabilidade ela nos dá uma condição muito interessante do ponto de compreensão da realidade, da saúde financeira de uma empresa, das estratégias das empresas, enfim. Mas, quando chegou a conexão com a contabilidade gerencial, eu passei a ter uma outra visão, que era a importância da informação no processo decisório. E isso impactou bastante para mim. Eu vi que aquilo teria um valor muito maior, a informação teria um valor muito maior do que o trabalho de contabilidade propriamente. César, é aí que eu tenho uma pergunta para você aqui, né? Que é até, talvez até intrigante, né? Até você deu uma dica, não tinha muitas opções na sua época, né? Até o pessoal hoje é privilegiado em Cascavel, nós temos quase todos os cursos disponíveis, a gente tem hoje aqui, né? Acho que isso é uma vitória da região. Então, na sua época, entre os 4 disponíveis, você escolheu contabilidade. Mas aí, como que da contabilidade você acabou fundando e sendo presidente de uma empresa de informática? Maravilha. Então, assim, a partir desse curso de pós-graduação em contabilidade gerencial, logo na sequência eu acabei assumindo a área de controladoria da Cotriguaçu, e um dos departamentos dentro da área de controladoria era o departamento de informática. E a gente tinha uma realidade na empresa até então de sistemas não integrados, pouco informatizada era a empresa, né? Então, eu encarei o desafio de elaborar um plano diretor de informática para colocar como guia o norte de onde a empresa deveria seguir em relação à tecnologia da informação. Muito bem, ao elaborar esse plano, eu me empolguei tanto com a possibilidade, né, de resolver problemas tão grandes de uma empresa daquele porte, que eu acabei, logo na sequência, me desligando da cooperativa, e eu aproveitei porque naquele momento eu estava numa realidade profissional bastante interessante, mas também, até por questão de perfil, eu nunca gostei de zona de conforto, e ali eu estava numa fase com 30 anos de idade, ganhando uma remuneração de 32 salários da época, e eu tinha a percepção de que eu ganhava muito. Claro, eu fiz por merecer para chegar naquela condição, mas eu tinha também a leitura de que, se em algum momento a empresa entrasse em dificuldade... Talvez se fosse algo fácil. Se em algum momento a empresa entrasse em dificuldade, certamente que os cortes iriam para os maiores salários, né? Então, aí eu olhei para aquela realidade e falei, bom, daqui para frente, o que eu tenho de perspectiva dentro desta empresa? E o que restava em termos de galgar posições seria cargo de diretoria, o que não era possível, por ser uma cooperativa, são cargos eletivos, né? Então, eu não tinha essa possibilidade. A partir disso, e dentro de parcerias que você bem comentou, Jadson, eu acabei tendo o apoio, obviamente, por confiança e também histórico dentro da empresa. Ali eu permaneci por um período de quase 10 anos
A exemplo do outro trabalho, então eu posso dizer que eu tive basicamente 2 empregos, né, Bigolim e Cotriguaçu. Eu nem conto a Festival porque foi um emprego paralelo. E eu tinha uma confiança e uma credibilidade muito grande com a diretoria. E apresentei a ideia para eles de que eu estaria com interesse de me desligar da empresa, eu iria empreender na área de software. Num primeiro momento, eles não deram muita atenção para isso. Aí eu trabalhei com articulações junto com colegas de trabalho, e aí, novamente, vocês percebam que existem parcerias, que você busca parceria para que você se sinta mais forte por vezes, isso é muito importante. Eu acabei convencendo um colega de trabalho, que é o Valdir Passini, hoje diretor aqui do Cicobi, e assim, a empreender junto, né? Então tá, vamos empreender em software. O que nós vamos fazer? Eu tenho um plano, tenho um projeto de software, coisa maluca, imagina um ERP de cooperativa para aquela época, algo extremamente complexo, né? E desafiador, sobretudo, para pessoas que não eram da área de TI. Imagina, essa é a minha outra pergunta, né? Como que foi para você, não sendo da área de TI, abrir uma empresa de TI, de software, e entender toda a complexidade do software, né? E só lembrando, em 91, né, para quem nasceu na época, na era da internet, a internet não existiu desde sempre, não, tá? Em 91 ainda não tinha Google, não tinha nem internet, nem discada, né? Internet comercial no Brasil começou em 94, 95, então você não podia simplesmente ir lá e googlar alguma coisa que você não soubesse, né? Existia uma coisa chamada enciclopédia, né? Talvez vocês não se lembrem. Mas então, como foi para você, qual era a dificuldade, de você não sendo de TI, tocar uma empresa de TI, e como a contabilidade te ajudou a ser um melhor CEO de uma empresa de software? Legal. Bom, primeiro estudando bastante, né? Então eu fiz uma imersão, acabei fazendo uma imersão muito forte em enciclopédias, como você disse, literaturas da área de TI. E assim, lógico que no começo não entendia nada do que eu lia, não conectavam as coisas, mas assim eu seguia persistindo em leituras naquilo que eu acreditava que poderia ter algum sentido. Aqui, quem é da área de tecnologia da informação está estudando dentro de cursos de tecnologia da informação aqui do público. Vamos dar uma olhadinha? Vamos valeria a gente identificar. Quem é de TI aí, Gabão? Ótimo. É de outras áreas, administração. Além de contabilidade aí? Pô, bacana. Show de bola, que bacana. Que alegria. Muito bom. Então, assim, obviamente que o fato de você não ter conceito dentro de uma determinada área requer um esforço muito maior. E eu acabei fazendo isso por determinação. Então, eu enxergava que as empresas, aquele tipo de empresa, cooperativa agropecuária, tinha um problema muito grande. As soluções que existiam no mercado naquele momento, eu percebia que eu avaliei bastante e não vi nenhuma que atendia suficientemente os requisitos desse tipo de negócio, né? Então, ali eu enxerguei a oportunidade. Porém, assim, eu não fazia ideia do quanto complexo, obviamente, que você não tem toda a dimensão, o quanto complexo seria realizar o sonho de desenvolver um ERP para a cooperativa, né? Muito bem. Se hoje já é difícil desenvolver um ERP, qualquer software, né? A gente acha que software é uma coisa simples, né? Eu costumo dizer assim, nenhum software custa menos de 100 mil reais, não existe sisteminha, vou fazer um sisteminha. Qualquer sisteminha que você vai tirar do papel, ele custa no mínimo 100 mil reais e um ano para desenvolver. Isso sempre foi assim e sempre vai continuar sendo, não é? Vou lá e faço um sisteminha. Até você conseguir transformar esse sisteminha numa coisa utilizável por empresas reais, vai um tempinho e vai uma graninha, né? Então, assim, essa possibilidade de mercado, eu diria que foi a oportunidade que a gente olhou para ela e falou, poxa, vamos por aqui, né? Vai ser difícil, não temos estrutura, não tínhamos dinheiro para investir, não tínhamos estrutura de equipe de desenvolvimento. A gente olhou para aquilo e falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem um emprego, a gente tem uma confiança e uma credibilidade muito grande dentro dessa empresa, vamos sair, montamos a nossa empresa e seguimos prestando assessoria, consultoria para essa empresa e vamos buscar outras empresas para fazer assessoria e consultoria dentro das nossas áreas de competência. E a partir disso a gente vai estabelecendo conexões e vamos desenvolver o nosso projeto. E assim fizemos. De fato, conseguimos ter um contrato daí já terceirizado de serviços de
de consultoria de planejamento estratégico, planejamento tributário e auditoria. Esse contrato durou aí um período de 2 anos. E assim, a gente persistindo na ideia de montar time, e vamos lá, contratamos um programador na época. Isso que eu ia te perguntar, entre os seus co-founders aí, tinha alguém que era programador, alguém que é da área técnica? Não. Era 2 pessoas da área de contador e um economista. Contador e um economista. Exatamente. Bom, aí a Contriguaçu acabou seguindo uma linha de estratégia de tecnologia que não deu muito certo. Passados 2 anos de que estávamos fora, um dos diretores me chamou e falou: olha, e aquele projeto que você nos apresentou um tempo atrás e que por vezes vocês comentam que estão empreendendo nessa linha, como é que está? E a gente estava engatinhando, né? Engatinhando, tínhamos um programador, então é o que nós tínhamos condições de pagar naquela oportunidade. E aí assim surgiu a oportunidade de conectar com essa empresa e ela financiar o desenvolvimento, né? Então, aí veio a credibilidade que a gente tinha do histórico que havíamos construído, né? E nesse financiamento ela não colocou dinheiro, mas ela colocou pessoas. Então a gente teve a oportunidade de escolher pessoas do time da empresa para que fossem internalizadas na nossa empresa e ali eu tivesse a oportunidade de me dedicar com esse time no desenvolvimento. Eles até atuaram, então, como parceiro, financiando e oferecendo recursos extras para você começar o seu produto, né? A forma de financiamento foi o recurso. Pô, muito bacana. O recurso humano aí, então, né? E como que foi, quão fundamental foi nesse início da empresa você buscar essas parcerias com a sua ex-empresa, ou imagino talvez até outras entidades aí? Perfeito. Foi fundamental, porque sem essa base de apoio, como nós não tínhamos capital para investir, muito provavelmente a gente teria desistido logo na frente, né? Se não tivesse encontrado os caminhos para construir essa ideia, aquela iniciativa, né? Mas volto a dizer, um histórico profissional que gerou uma certa credibilidade, nos deu essas credenciais para que tivéssemos esse apoio. E assim, via de regra, eu vejo que acontecem com muitos outros empreendedores quando não se tem capital, né? Então, assim, o capital não pode ser um fator limitante do empreendedorismo. Aí você articula, trabalha buscando parcerias com empresas, com outros empreendedores que complementem a sua competência, as suas habilidades, enfim, né? E esse é um ponto bastante importante. Nós erramos bastante no início da empresa, certamente continuamos errando e vamos seguir errando para frente ainda, né? A gente espera sempre acertar mais do que erra, mas os erros fazem parte e também são aprendizados, né? Mas assim, esse viés de contabilidade com tecnologia da informação, eu sempre enxerguei de que tecnologia de informação ela é transversal e está em todas as áreas, né? E hoje nós chegamos num ponto onde dá para se dizer que toda empresa é empresa de tecnologia, porque não se faz nenhum negócio sem tecnologia da informação, né? A contabilidade nos dá uma base muito importante sobre a compreensão das organizações, dos processos de negócios, enxergar as estratégias a partir de um balanço patrimonial, facilita bastante, ajuda bastante. Na posição de CEO, que você também questionou, Jackson, vale considerar que, obviamente, que a parte de sustentabilidade do negócio, na parte de suas finanças, é fundamental, né? E a formação em contábeis ajuda bastante, assim como outras formações, a administração, a economia também dá uma fundamentação importante. Mas isso não é regra, né? Não significa que para você obter algum sucesso empreendendo, você tenha que ser obrigatoriamente de uma formação dessas áreas. Não é regra. Mas certamente faz com que você tenha uma compreensão, independente em qual área do negócio você está, você tem uma compreensão do todo, né? Porque quando você pega um balanço da empresa, aquilo reflete todos os departamentos numa única folha, né? Exatamente. Então, a ciência contábil ela é perfeita e te dá
essa possibilidade de enxergar a organização a partir de um papel, né? Dos seus números, o quanto eficaz ela que dependência ela tem de capital de terceiros, o quanto ela está utilizando dos seus recursos e as estratégias de negócio por muitas vezes. Mas assim, empreender, independente da área e as parcerias que você também comentou, eu sempre considero que um dos fatores importantes das parcerias é você conciliar valores, né? E começa por aí. Bacana, bacana. Essa é uma pergunta que você mencionou, você botou bastante ênfase nas parcerias no início, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, como que lá no começo, e se mudou ao longo dos anos, né? Tanto lá no começo quanto hoje, como você faz para identificar que aquele vai ser um bom parceiro para a sua organização ou para um novo empreendimento que você está lançando, né? Como que você identifica os bons parceiros? Perfeito. Acho que em primeiro lugar vem o insight a partir de complementariedade, né? Então, eventualmente você tem uma necessidade que você não domina ou que você não tem recursos suficientes para investir numa determinada área ou um posicionamento que você quer alcançar, mas que você não tem braço ou perna suficiente para alcançar. E aí você, avaliando os possíveis provedores desses complementos que você busca, um dos primeiros pontos que a gente costuma avaliar é os valores desses parceiros. Quais são os valores, onde ele está posicionado, qual a visão que ele tem de negócio, que tipo de complemento ele me traz, né? Também, do ponto de materialização de resultados, que problemas ele resolve enquanto solução que ele entrega, e o que isso representa de possibilidades de conexão com o meu negócio e de mais agregação de valor para o cliente e, obviamente, que também para o meu negócio, né? Por vezes, você acaba enxergando potencial parceiro mesmo em concorrentes, tá? Isso acontece. Recentemente, a gente teve uma passagem de uma empresa que nos procurou, aonde ela percebeu que a gente tinha um produto que era bastante estratégico para a complementariedade dos negócios dele. Eles nos procuraram e, assim, com o interesse de conhecer melhor o produto. No primeiro momento, obviamente, que você acha um pouco estranho, porque é um concorrente. Daqui um pouco isso você quebra o gelo, começa a conhecer melhor quem está por trás da empresa, a história que tem, e aí você vê que tem toda uma fundamentação. Eles não chegaram na posição que tem por acaso, e que tem, obviamente, os valores passam confiança e credibilidade. Então, por vezes, a aproximação com um concorrente também acaba sendo estratégico para que você possa suplantar adversidades de mercado. Legal. Pessoal, alguma pergunta até aqui, tanto na parte de contabilidade com informática para fazer software? O que é a Data Cooper hoje, em números, né, e quais são os maiores desafios da empresa? Maravilha. Bom, a Data Cooper está posicionada no segmento do agronegócio, especialmente atendendo cooperativas agropecuárias, cerealistas, agroindústrias, com soluções de ERP, CRM, BI. Nós temos uma estrutura de pessoas, de 140 pessoas. Hoje ainda eu acabei levantando esse número, remuneração média. Deixa eu ver, antes de falar de remuneração, tem algum colaborador da Data Cooper aqui? Aqui, ótimo. Amanhã ele vai me procurar no RH. A gente tem uma média de salário de R$ 3.850, né? Aqui eu estou falando de média de salário, então, para 140 colaboradores. É uma média que a gente considera alta. Se você comparar com outros negócios, então, a gente tem que a área de tecnologia da informação, os seus recursos, fundamentalmente, são mão de obra qualificada, né? E, claro que aí você tem uma realidade, se comparado com outros setores, que acaba sendo superior. Você tem números de mercado? Quanto a Data Cooper tem de market share nacional hoje? Ou é a primeira, segunda, quinta? Por questão de posicionamento, Jadson, a gente não tem esse número. O nosso número de clientes é bem pequeno,
tá? Em torno de 75 clientes. Nós não temos um posicionamento de escala, é um posicionamento de valor. E qual a diferença entre posicionamento de escala e posicionamento de valor? E hoje a gente busca, inclusive, alternativas para conquistar, desenvolver produtos e levar para o mercado dentro de uma estratégia de escala. Todo mundo busca isso, né? Entretanto, o posicionamento de valor é o que até hoje mantém a sustentabilidade do nosso negócio. Para se ter uma ideia, em termos de mercado, quem são os nossos concorrentes, né? Eu posso dizer que é certo que o nosso principal concorrente é a SAP. Então, quando a gente fala de SAP, a gente está falando da big player mundial, né? É a maior empresa de software de gestão do mundo, né? Para quem não conhece. Então, assim, nós trabalhamos com empresas complexas e projetos complexos, né? Então, isso é algo que a gente herdou desde as origens. Quando eu falei que eu trabalhei na Cotriguaçu, Cotriguaçu era uma empresa, na época, com muitos negócios, né? Dentre as cooperativas que nós atendemos, algumas delas são extremamente diversificadas. Uma delas tem 26 negócios, né? Então, imaginem vocês o que é um sistema de gestão dentro de uma complexidade para atender 26 negócios diferentes. Então, isso em seus processos, são processos diferentes, você acaba tendo requisitos muito peculiares de cada negócio. Eu vou traçar um parâmetro aqui. A questão de há menos de 3 anos, ou entre 13 a 5 anos para cá, a Cevale, aqui em Palotina, implementou um projeto de SAP. Esse projeto de SAP já consumiu centenas de milhares de reais. Tá? É um projeto muito grande. Comparativamente, nós atendemos clientes bem mais complexos do que Cevale, né? Então, dá para se ter uma ideia de que não de faturamento, mas sim de complexidade. E aqui, o diferencial competitivo da Datacooper nesse posicionamento de ERP se dá, obviamente, pela especialidade, né? Então, a gente consegue fazer um projeto de ERP numa cooperativa grande e complexa a um valor, uma fração muito pequena deste investimento se comparado a uma realidade de SAP. Então, isso nos dá um diferencial competitivo interessante. Nos últimos anos, eu diria de 10, 12 anos para cá, nós também temos investido em desenvolvimento de produtos complementares. Então, que enxergam, vamos falar, produtos complementares saindo da fronteira do ERP, que está da porteira para dentro, né? Indo da porteira para fora, com soluções de CRM, então olhando o relacionamento dessas empresas, as cooperativas, com os produtores rurais, buscando compreender melhor o mercado destas cooperativas enquanto potencial de negócio, market share, customer share, então quanto ela participa daquele mercado, quanto ela participa com negócios em cada um dos produtores com os quais ela atua, e levando dados e informações que são extraídos lá do campo para a estratégia de negócios, né? Então, como fidelizar mais clientes, como aumentar vendas a partir dessas informações mais reais vindas do campo. Complementando ainda essas estratégias de produtos, também a gente tem uma solução de uma plataforma de BI. Essa plataforma de BI, nós desenvolvemos uma estratégia de constituir uma outra empresa, que chama Vistra. Essa empresa, ela atua fundamentalmente com parcerias, levando essa plataforma como uma ferramenta complementar para outras empresas de ERP no mercado, né? Essas empresas, via de regra, levam com marcas próprias, nem levam a nossa marca. E aí a gente busca, então, ter um posicionamento de escala com esse produto, né? Legal. Você mencionou o Vista, né? Que é a Vistra. Vistra, empresa Isso. de BI. Hoje, quais foram ao longo da história da Datacooper e quais são as atuais frentes onde vocês trabalham com spin-offs, né? Você tira uma empresa de dentro de uma para criar uma nova, que é um spin-off, ou
investimento em empresas já existentes, né? Quais são as iniciativas em que o César e a Data Cooper estão hoje envolvidos nesse ciclo que é muito bacana, né? De você, no teu início lá, ter tido o apoio da cooperativa para crescer, né? E hoje você acaba reinvestindo e ajudando a criar novas empresas, né? Perfeito. A Vistra é um exemplo de spin-off. No começo, a ferramenta foi desenvolvida dentro da Data Cooper. A gente enxergou potencial para que ela se transformasse numa plataforma, numa solução para outras empresas que poderiam ter a mesma dor que nós tínhamos, né, de necessidade de complementar a sua solução de ERP. E aí a gente acabou, então, constituindo uma outra empresa e levando esse produto para a estratégia de spin-off. E aí, a partir disso, então, a gente conquistou algumas outras empresas produtoras de ERP que levam essa plataforma como complementar, como eu já falei. Outras iniciativas, nós temos algo mais recente também, e olhando para a realidade, e dentro de uma pergunta que nos foi feita por você também, Jadson, de desafios que nós estamos olhando para o mercado e o momento, aliás, veio de você, desculpa Álvaro, veio, a pergunta foi sua, a realidade do momento, então, e como olhando os desafios que temos diante de uma era de transformação digital, né? Dá para se dizer assim, a gente veio de um mundo analógico, né? E agora essa onda toda de tecnologias digitais que transformam, na realidade, o mundo, especialmente o mundo dos negócios. Então, assim, enquanto negócio, eu tenho que a nossa empresa está ameaçada, todas as empresas, os negócios tradicionais estão ameaçados pelo impacto da tecnologia. Tá? Isso é muito forte. Então, não dá, a gente não tem espaço para a zona de conforto. Dizer assim, de que eu tenho um produto, uma tecnologia de software que eu vou... Até porque o ciclo de vida, por ser software, via de regra é pequeno. Mas cada vez mais, à medida que o tempo está passando, o ciclo de vida tem diminuído por conta de novas tecnologias, a facilidade também que se tem por desenvolver software. A gente dá para pegar, dá para enxergar assim dentro desse nosso momento, e esse é o meu momento, é o momento de cada um de vocês, e ele é muito rico. É um momento de oportunidade que, para vocês, é muito mais fácil vocês enxergarem essas oportunidades para quem vem de uma geração anterior, que é mais analógico. Vocês já nasceram no mundo digital, então vocês estão em vantagem competitiva. É claro que a experiência ela traz também seus valores, né? Ela tem a sua importância, mas assim, aonde eu queria chegar, o momento de transformação do mundo em relação a todas as áreas de conhecimento é algo estrondoso. Nunca a humanidade experimentou tamanha velocidade, né? E aqui eu enxergo oportunidades extraordinárias a partir de tecnologias emergentes já e que não são tendência, eu costumo dizer, já é realidade. A tecnologia está pronta. E à medida que essas tecnologias estão prontas, elas fazem descortinar um horizonte de oportunidades que é algo fantástico. Então, quando você eu vou falar aqui de algumas tecnologias, nem todos vocês são de tecnologia, talvez não faça muito sentido, mas depois, com o tempo, eu sugiro até que vocês pesquisem um pouco sobre, mas essa é uma informação que, independente da área em que vocês estejam estudando ou atuando, ela é bastante impactante e ela é para impactar mesmo. A gente não pode estar, como eu falei, na zona de conforto. Nós temos aí realidades tecnológicas como cloud computing, analytics, big data, IoT, que é a internet das coisas, realidade virtual, computação cognitiva, inteligência artificial. Gente, você começa a olhar essas tecnologias e elas estão todas prontas. No caso específico da Data Cooper, qual foi a última tecnologia aí, mudança, tendência que vocês viram, identificaram a oportunidade e adaptaram o produto existente ou criaram um novo produto para se adaptar, se apropriar desse momento, né? Perfeito.
Dentro do agronegócio, assim como na área do mercado financeiro vem acontecendo uma onda gigante e dentro de uma percepção de valor que se tem, em que a realidade do meio financeiro vem sendo transformada muito rapidamente, né? Então, a exemplo das fintechs, que são as empresas de tecnologia do meio financeiro. No agro, nós temos as agrotechs, né? Uma onda de startups e tecnologias que estão sendo colocadas com foco no agronegócio e com um poder de agregação de valor muito interessante. Dá para se dizer de que nós vamos ter aí nos próximos anos na agricultura um salto muito grande de produtividade e também de redução de custo do processo produtivo. Isso, obviamente, que vai gerar muito mais resultado para os produtores rurais, que vão ter uma atividade ainda mais rentável. Dá para se dizer que o agronegócio nos últimos 10, 12 anos tem sido excepcional e que a tendência dele, olhando a realidade de população, de consumo de alimentos no mundo, segue sendo de boas perspectivas, né? E aqui nessa área, então, olhando a possibilidade de aplicação dessas tecnologias que eu comentei, desde imagens de satélite para interpretação de realidades de agricultura de precisão, internet das coisas, a conectividade dos implementos, as máquinas, trazendo informação que possam ser úteis e de valor para que o produtor, dentro de um conjunto de dados, ele possa ser mais assertivo na aplicação de um trato de cultivo, ele evite desperdícios de defensivos e insumos de um modo geral, né? E também consiga ser mais assertivo no que diz respeito à produtividade. Então, assim, a gente não tem dúvida nenhuma de que vai haver um grande salto de produtividade e de redução de custo na agricultura e, por essa razão, enxergando essas tecnologias que eu comentei de Big Data, desde imagens de satélite, drones, também a gente está fazendo uso, computação cognitiva e inteligência artificial. Nós estamos investindo numa empresa nessa área, na cidade de Maringá. Maringá, inclusive, é uma cidade do interior que está conectado nessa pegada de ecossistema que a gente vem buscando desenvolver aqui em Cascavel, Jadson. Maringá tem se destacado bastante. Então, assim, nós investimos numa empresa que eu tive a oportunidade de conhecer um maluco lá, que de repente ele ganhou um prêmio da National Geographic com fotografia, fez uma fotografia lá em Maringá, do alto da catedral, numa paisagem, num cenário de neblina, e em cima da neblina um sol lindo aparecendo a torre da catedral. E ele ganhou um concurso com essa fotografia da National Geographic. E na sequência ele usava drones por hobby, né? E na sequência ele começou a falar de drones aplicados na agricultura. Eu falei, poxa, deixa eu ver esse cara, o que esse cara está enxergando, né? A gente vem acompanhando essas tendências. Eu falei, bom, eu estava antenado, procurei o camarada. Ele falou, olha, eu estou enxergando um processo de que vai haver um grande consumo de drones no país e a minha ideia é fabricar drones. Eu falei, cara, sério? Fabricar drones, velho? Falei, cara, não quero isso para mim, não. Esse troço, isso aí é um helicóptero, esse troço é difícil de pilotar, ele vai cair, vai quebrar. Do ponto de vista de negócio, já olha para um pós-venda, assistência técnica, a manutenção que vai dar isso, né? E ele estava com isso bastante fixo na ideia de que seria um fabricante de drones. Bom, passado um tempo, diante de um diálogo que nós tivemos, daqui um pouco ele começou a falar diferente. A utilização de drones, de imagens de drones para a agricultura de precisão. Eu falei, opa, tá chegando mais próximo, né? Daqui um pouco ele se associou com um grupo de pesquisadores da UEM, na área de agricultura de precisão. Essa parte da associação, você mencionou o ecossistema, né? Agora você já está falando em misturar esse maluco aí com o pessoal dos pesquisadores, você que é um empresário já estabelecido na área do agronegócio. O que você viu assim que já está funcionando no ecossistema de Maringá, por exemplo, e a gente começa a engajar no nosso ecossistema aqui, né? Explica um pouquinho essa ideia de ecossistema de empreendedor aí. Bacana.
Depois eu concluo essa ideia da empresa de drones, então, mas o ecossistema, ele acaba tendo bastante visibilidade a partir de realidades do Vale do Silício, né? Lá na cidade de São Francisco e região. O sucesso ali obtido e também em alguns outros locais do mundo, aquilo passou a ser uma grande vitrine de tecnologia e de sucesso de empreendimentos de tecnologia, né? Você tem, se você pegar o PIB da região do Vale do Silício, só da região do Vale do Silício, que é menor do que o estado do Paraná, é maior do que o Brasil, é maior do que o PIB do Brasil. Então você faça uma ideia do potencial que aquilo gera de riqueza, né? Do quanto aquilo gera de riqueza. A partir dessas evidências, se passou a observar em vários locais do mundo, outros lugares também vêm obtendo algum sucesso, não da mesma maneira como aquela do Vale, e a gente tem que aquela realidade do Vale não se replica certamente em nenhum lugar do mundo, mas muito se tem aprendido com aquela realidade que, em se falando de ecossistema, integrando as universidades, as empresas, investidores, a resolução dos problemas a partir de iniciativas de inovação, né? Juntamente com startups, obviamente, que são os empreendedores, aceleradoras, onde você tem mentorias e tudo mais, né? E essas mentorias acabam calibrando essas ideias, né? Então, por vezes, se fala, olha, eu tenho uma grande ideia, uma grande sacada para revolucionar o mundo, ótimo, bacana, mas daí para você sair da ideia para materializar um produto, ter uma percepção de valor para o mercado, enxergar estratégias de distribuição, de acesso ao mercado, tem um caminho bem longo por percorrer, né? E essa mentoria foi o que eu acabei fazendo com esse cidadão lá, esse maluco lá de Maringá. A partir dos diálogos com ele veio calibrando, daqui a um pouco ele estava bem focado, bem mais próximo daquilo que eu acredito, né? E aí eu coloquei para ele o interesse da nossa empresa fazer investimentos na empresa dele. Acabamos adquirindo e colocando algum recurso, tendo a participação de 50% daquele negócio. Esse negócio ele faz uso, como eu falei, desde imagens de satélite, veja que de fabricar drone. Olha a ideia, né? Então, a transformação que teve nessa linha de mentoria. E aí que a gente fala das parcerias que você destacou também, Jadson, o quanto é importante. Porque sozinho você, por vezes, demora muito tempo, ou a tua ideia ela é bacana, mas ela precisa ser calibrada com alguma visão melhor de mercado, ela precisa ser validada, precisa ser testada. E quando você busca parcerias, você acaba encontrando esses apoios que te levam de uma maneira, te levam para um caminho bem mais assertivo, né? Então, assim, essa empresa da ideia de fabricar drones, hoje ela está com conexão com provedores de imagens de satélite. A partir de imagem de satélite, você já estabelece diagnósticos dentro da realidade de agricultura, tendo a percepção de alguma anomalia numa área cultivada, você já faz o desenho de um polígono. Desse polígono você já integra com um drone, aperta um botão, o drone vai lá e verifica com imagens de alta resolução, traz de volta essas imagens, processa o ortofotos, já faz outros tipos de análises, entregando diagnósticos, né? Um passo seguinte, você tem a possibilidade também de, legal, identificou que lá tinha uma mancha de erva daninha, legal. Então, novamente, eu coloco esse plano de voo num outro drone, que vai, com defensivos, vai até aquela área e faz o processo de pulverização localizada, né? Então, pense nisso do ponto de vista de economia de defensivos. Defensivos normalmente herbicidas, inseticidas, são produtos caríssimos e que na agricultura tradicional eles são espalhados de forma uniforme por toda a área, né? Por toda
um talhão, uma propriedade com agricultura de precisão ou com esses recursos, você vai colocar o produto só onde tem a necessidade efetivamente. E assim, como eu falei de defensivos, isso vale para fertilizantes e todo o conjunto de variáveis da área de agricultura. A integração com a internet das coisas, com conectividade, estações meteorológicas, você passa a ter o acompanhamento das variáveis de clima local na propriedade, com estações meteorológicas de baixo custo, previsão de clima conectado com todo um conjunto público de climático, né? Você contribui com esse conjunto público de dados, mas também tem ali a possibilidade de ter a previsão daquele local. O monitoramento por imagens, então, com integração com a internet das coisas, podendo trazer a telemetria de máquinas, de tratores, segurança por imagens, enfim. Então aqui você tem um conjunto de possibilidades muito interessante. Muito legal, César. Nesse caso, é muito bacana que aí você está atuando como mentor de um empreendedor novo lá, né? Sua empresa investindo capital, know-how, você ajudou o cara a reposicionar um pouco o produto, né? Você mencionou aí uma associação com a universidade ou com laboratórios. Como foi a participação do restante do ecossistema aí para ajudar essa empresa a crescer? Perfeito. Essa empresa hoje ela está indo para dentro de uma aceleradora lá em Maringá. A aceleradora, até eu estou indo amanhã para a inauguração dessa aceleradora, chama Evoa. E é a primeira empresa que vai estar acelerando dentro dessa aceleradora. A parceria, a aproximação com as universidades, os institutos, os centros de pesquisas, elas são necessárias porque elas te conferem a credibilidade, né? E a articulação, a viabilidade dessas parcerias, elas acontecem a partir do momento de que a tua ideia, a tua iniciativa tem algum valor para a prova científica também. Então você conecta a possibilidade das pesquisas científicas com a possibilidade, na realidade, levando para a disseminação na prática. E aí, olhando também do ponto de mentorias, os próprios pesquisadores, além da visão de mercado que nós, empreendedores ou investidores, levamos, eles acabam trazendo pontos mais críticos do ponto de vista de conhecimento, que é a base dos conceitos técnicos que muitas vezes nós não temos, né? Então, essa complementariedade ela é necessária e se faz importante. E essas validações com provas científicas, obviamente, que são necessárias para conferir a credibilidade de uma oferta no produto no mercado, né? Um primeiro cliente, estamos lançando o produto agora, esse produto, e um primeiro cliente no interior de São Paulo, uma grande cooperativa. A gente deve atingir 2 estados, o estado de São Paulo e também uma boa parte do estado de Minas Gerais. É uma cooperativa com um horizonte, um cenário assim em torno de 30 mil cooperados. Então, a possibilidade de que essa solução ela impacte na vida de 30 mil cooperados. Não somente a estratégia de negócio está com visão global, mas de largada, um impacto desta dimensão. Então, é bastante significativo. Muito legal. E é interessante que provavelmente essa cooperativa já era cliente de vocês. Perfeito. Já era cliente. Perfeito. E você conectou o empreendedor lá de Maringá com a cooperativa de Minas, né, São Paulo. Bacana, Jadson. Aqui tem uma possibilidade de que, por vezes, a gente demora para enxergar enquanto empreendedor, e isso, muitas vezes, a experiência, você precisa de experiência para chegar nisso. E a forma que também, quem está começando, fica aqui a dica, de ouvir, né? Então, ouvir muito, fazer benchmarking de iniciativas que deram certo, daquilo que deu errado, porque também tem aprendizado onde tem erros, né? Projetos fracassados, se aprende muito também. Então, assim, esse benchmarking você vai estar sempre aprendendo e vislumbrando
pontos que você demoraria muito tempo, como eu disse, para sozinho chegar, né? Então, buscar o conselho, buscar aproximação com quem tem alguma expertise, tem a percepção de uma realidade que você não domina tão bem, né? É bastante importante. Pessoal, alguma pergunta aí no sentido de parcerias, no sentido de mentorias, novas empresas? Pode ser complicado a aproximação com concorrentes, mas qual a sua dica? Tem vantagens, mas quais os cuidados e como fazer isso dar certo, né? Perfeito. À primeira vista, a gente tem uma visão errada do concorrente. O concorrente, ele é bom, é importante. Primeiro é que ele não nos deixa ficar acomodados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Olhar para o concorrente e enxergá-lo como um inimigo é errado, tá? Então, olhar que ele é importante, agora como inimigo não. E aqui, por vezes, a gente também demora muito tempo para acordar, para a ficha cair para essa realidade. E o melhor que se tem a fazer é buscar aproximação. E como buscar essa aproximação? Poxa, eu tenho vergonha, o camarada não sei como ele me enxerga, ele me vê como um monstro, eu enxergo ele como um monstro. Simples. Aborda o camarada. É incrível como quando você levanta, passa a mão no telefone e liga para uma pessoa que está nessa condição, é incrível como ela te recebe do outro lado, o respeito que ela tem por você, né? Então, por aí você já quebra um gelo tremendo, um simples contato telefônico, falando de coisas bobas que sejam, fala, olha, a gente te percebe no mercado, temos encontrado concorrência contigo, temos algumas vantagens, perdemos para vocês em outras situações, mas respeitamos a sua atuação, né? Aí você já quebra um gelo muito grande. E quando você começa a falar de possibilidades de complementariedade, e essa realidade ela vem acontecendo de uma maneira excepcional e extraordinária aí nos últimos 10 anos, dá para se dizer assim, que é um processo de crescimento das empresas, não só pelo meio orgânico, né, e sim por estratégias de fusões, de aquisições, de joint ventures, e passa por isso, de quebrar o gelo, né, a partir de uma primeira abordagem. À medida que você faz uma primeira abordagem, você vai ver que aquele monstro não é tão monstro, que ele é como você e que ele também te respeita, ele também te admira de alguma forma. E aí você começa a criar empatia e aproximação, né? A identificação de pontos onde você é melhor e ele também é melhor, por vezes, criam possibilidades de aproximação e de atuação em conjunto. Foi o que ocorreu com um concorrente nosso, esse concorrente que nos procurou, né? Ele tinha um produto bem resolvido, ele tem uma grande base de clientes, mas num produto nós temos uma especialidade com cases de referência, cases de sucesso bastante significativos. Então, assim, ele olhou para aquela realidade e percebeu que se fosse para ele desenvolver um produto concorrente, ele ia levar muito tempo para adquirir a mesma maturidade e que muito provavelmente ele iria perder uma boa fatia do mercado, inclusive dos clientes deles, para o nosso produto, né? Então, o que ele fez? Pô, muito bem, eu vou me aproximar, eu trago ele junto e levo ele complementarmente, eu não fico com 100% da receita daquele produto, mas ele inteligentemente acaba blindando a sua base de cliente e ainda tem uma participação no faturamento daquele produto que ele tem como referência no mercado, né? Então, olha que isso é muito inteligente, né? De risco de perder base, ele blindou os clientes e ainda ficou com uma parcela, com uma fatia do faturamento desse produto na base de clientes dele. É bem inteligente isso, né? Muito legal mesmo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se você tivesse uma ideia, tivesse o apoio da universidade, tivesse precisando de um empurrãozinho, o que você faria para viabilizar essa ideia? É essa a pergunta, né?
Bacana, eu acho que eu faria a mesma coisa que eu fiz lá em 1991, porém, hoje é muito mais fácil, né? Assim, essa ideia, ela precisa ser evoluída do ponto de você chegar num produto mínimo que possa ser testado e que você possa chamar a atenção de valor. Você possa demonstrar que essa ideia tem valor. Aqui no Brasil nós temos uma cultura bastante equivocada de medo de compartilhar uma ideia, tá? De medo que alguém vai roubar essa tua ideia. Isso é um erro, porque, claro que você tem que se resguardar dos seus... Mas quem tem a ideia que ele já pensou bastante, assim como eu tinha pensado no passado, e frequentemente eu me vejo nessa condição, tendo uma ideia e olhando e falando, poxa, legal, isso aqui é bacana, isso resolve um problema. Então, primeiro ponto, a tua ideia resolve um problema? Esse problema, qual a dimensão dele? Ele é local? Ele é global? Né? Se ele for um problema de dimensão global, pô, fantástico, extraordinário. Aí você vai encontrar apoio do lado que você olhar. O ecossistema que nós estamos desenvolvendo aqui em Cascavel e que se iniciou há coisa de 15 anos atrás, dentro do núcleo de informática aqui da SIC, viu, Jadson? Com poucos empresários se aproximando, no primeiro momento todo mundo se vendo como o concorrente, tá? Então, assim, as primeiras reuniões aqui foram... Exatamente. O pessoal está me chamando aqui, o pessoal que tem empresas de TI, mas eles estão querendo levar alguma vantagem, né? Começa a sentar junto, o cara pouco fala, tem medo de falar do negócio dele, quem são os clientes, o que ele faz. Então, assim, à medida que você compartilha essa ideia, você já começa a perceber se ela tem valor, você já vai testando se ela tem valor. O passo seguinte você vai receber feedbacks que vão te ajudar a calibrar essa ideia, tá? Porque muito provavelmente difícil, ela não é completa, ela tem espaços e por vezes você acaba pivotando totalmente. Lembra do maluco que eu falei do drone? Ele evoluiu para algo que é totalmente diferente daquilo que ele tinha como ideia inicial de projeto, né? Então, compartilhar é o caminho. À medida que o próprio meio acadêmico, na universidade, você vai encontrar professores dispostos a te ajudar com o aprimoramento da ideia, né? A você trabalhar um produto mínimo viável de percepção de valor. À medida que você tem isso, você já vai receber muitos feedbacks daquilo que você pode melhorar ou de caminhos que você pode estar sendo conectado. E é incrível como pela vida você acaba encontrando pessoas interessadas em apoiar a ideia. E por vezes, pessoas que não têm nem o interesse de tirar qualquer proveito, mas sim em ver o tamanho da disposição que você tem, e eu acredito muito nisso, tá? A minha empresa nasceu assim, de uma crença muito firme de que seria capaz de realizar um projeto grandioso, extremamente complexo. Talvez eu não tivesse, muito provavelmente não tinha nem ideia de quanto distante aquele caminho eu teria que percorrer, né? Mas a vontade, como você bem disse, suplantou todas as adversidades, os obstáculos que foram surgindo. E os apoios, eles vão acontecendo. De outro lado, à medida que você tenha um produto mínimo viável, coloque em produção. Angaria parcerias para colocar amigos seus que vão usar aquele produto mínimo gratuitamente, como experiência. Falar, cara, me ajuda aqui, testa esse produto. Você tem esse problema? Eu quero ver se esse meu produto soluciona esse seu problema. Então está aqui, estou disponibilizando para você gratuitamente. Daqui um pouco você angaria uma empresa numa realidade um pouquinho maior para entrar, que seja com uma ponta da tua ideia. A ideia tem que sempre estar andando na frente, né? Sonhar grande, mas os pés no chão. Então, daquilo que se possa realizar. E em termos de mecanismos,
A gente está formando um ecossistema que, mesmo aqui localmente, você pode encontrar. Nós temos um grupo de investidores, anjo, que é um caminho, né? E é bacana porque esse cenário de realidade de startups virou febre. Todo mundo hoje quer montar uma startup, quer ser empreendedor. E o bacana é que isso tem trazido uma evolução muito significativa para a maturidade, como essas ideias estão se apresentando, né? Então, ela já não vai mais só na ideia, ela já chega num nível razoavelmente testada, validada do ponto de vista de que soluciona efetivamente um problema, ainda já com uma visão de qual é o mercado para esse produto, se ele é um mercado local, se ele é um mercado regional, a nível de país ou um mercado global, né? Se ele tiver perspectivas de mercado global, não faltam interessados em investir em projetos desta natureza. Existem outras possibilidades. Quem está dentro de universidade, os professores principalmente, que atuam com pesquisa, sabem que existem linhas de incentivo à inovação. FINEP é um desses fomentadores de empreendedorismo no país. FINEP é um braço do governo federal que tem fundos canalizados para investir no empreendedorismo e na inovação. Com a realidade econômica e política do país, não tem se investido nos últimos anos, muito pouco. Mas, assim, vez ou outra, mesmo dentro dessa realidade, agora outro dia eu vi um edital para inovação, empreendimentos de startup, com a possibilidade de você candidatar um projeto, né? A nossa empresa já fez uso deste caminho no início, tivemos 2 projetos de recurso de subvenção econômica, e esses recursos é a fundo perdido, ou seja, você só tem que cumprir o projeto. Obviamente que você tem toda uma fase de candidatura, de mérito e de ter aprovação do teu projeto para estar qualificado a receber esse aporte financeiro, tem que cumprir com o cronograma de projeto e com as entregas, né? E ao final você vai recebendo, obviamente, os aportes financeiros e ao final, em logrando êxito no projeto, você não tem que fazer a restituição para a FINEP deste recurso. Então, assim, isso é maravilhoso. Quem não quer dinheiro de graça, né? Só que, obviamente, de graça entre aspas, porque para você se credenciar a esse recurso envolve muito trabalho, muito empenho, e você tem que provar que o teu projeto é viável, né? Ele tem que ter perspectiva de inovação e de viabilidade que ele vai trazer retorno para o país. Cumprindo esses requisitos, você é um sério candidato a receber esses recursos. Mas aqui eu costumo dizer, não espera por governo, não, por incentivo de dinheiro de graça, não. Busca na sua força de vontade, persiste nela, vai calibrando e o caminho é por aí. A pergunta é, você tem a indicação de algum livro que tenha mudado a sua vida? Olha, você tem... A literatura sempre é extremamente importante, tá? Porque você está em contato com mentes que se propõem a escrever algo de valor e passar conhecimento, é sempre de muito valor, tá? Eu sou um pouco contra esses livros de automotivação, então eu não gasto tempo nisso, né? Literaturas associadas à visão inovadora, eu sempre tenho bastante interesse. Coisas até mesmo de biografia, tá? Onde e que não deixa de ser um benchmarking daquilo que você pode ter de espelhamento, né? Mas biografia de Steve Jobs, cara, é sensacional. Você vê a cabeça do camarada, como ele começou, a transformação que ele conseguiu colocar do impacto no mundo, né? Então eu tenho como uma referência maior. Se você olhar
a grande inovação da Apple, né? E eu enxergo essas oportunidades aqui para vocês, elas estão soltas e basta ter atitude e muita vontade, como você bem frisou, que dá para colocar um processo de transformação aonde a inovação, se você for olhar a fundo, ela nem é tão grande. Qual foi o grande feito de Steve Jobs, né? A grande transformação da Apple? O iPhone, obviamente tiveram outros, mas o iPhone foi o que impactou assim, em grande massa, né? Se você olhar como que o iPhone foi pensado, o desenho da patente do iPhone é algo ridiculamente simples, né? Um papel com um furo no meio, e você olha aquilo e fala, cara, isso aqui não tem significado nenhum. Mas aquele maluco por trás daquilo, ele olhava, assim como eu falei anteriormente, de todas essas tecnologias que não são tendências, são tecnologias que já estão maduras, e elas oportunizam você tirar uso delas com estratégia de integração. Então, o iPhone, do ponto de inovação, ele é um integrador de várias tecnologias, né? E isso fez dele o grande sucesso. Obviamente que ali tem designer, tem investimento em marketing e tudo mais. Steve Jobs era um grande marqueteiro, ele vendia muito bem, né? Recentemente eu vi uma palestra com Ram Charan, que foi um dos gurus, dos gurus, inclusive até hoje, da Apple, e o Steve Wozniak, que é sócio cofundador com o Jobs da Apple, e aqui o Wozniak dizendo que assim, a parte de engenharia era o negócio dele. Tanto é que o Wozniak acabou entrando em vários outros empreendimentos e não é um cara que sabe ganhar dinheiro. Mas aí você tinha o Steve Jobs, o parceiro, ó, novamente a parceria, tá? Ou seja, o cara não empreendeu sozinho, fica a dica. Complementando, porque por vezes você acha que é autossuficiente e você necessita de muitas habilidades e competências que no conjunto, quando você soma em parceria, você se torna muito mais forte, né? E a possibilidade de obtenção de sucesso é muito maior. Então, esse exemplo aí do iPhone, né? Respondendo aqui em termos de literatura, eu acho magnífico a história do Steve Jobs, e a biografia dele é um caminho de lição de empreendedorismo para todos os lados, né? Tá bom? Legal, César. Muito bacana. Muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar conosco aí o seu conhecimento. Queria agradecer de verdade aí você tomar um pouquinho do seu tempo para poder contribuir aí com o nosso ecossistema, e que tal aí que futuramente algum de vocês aí podem vir a estar sentado aqui na frente contando a sua história e talvez até respondendo algumas perguntas de como vocês podem ajudar alguém, lembrando desse dia hoje, que o dia que eu resolvi empreender foi o dia que eu assisti uma palestra do César aqui, né? Muito obrigado aí. Bacana. Obrigado. Valeu, muito obrigado. E assim, esse processo de trazer alguma experiência, eu digo para vocês, aprendo muito mais eu com vocês. No momento de estar aqui, obviamente que também oportuniza uma série de reflexões e que acaba conectando com toda essa juventude de vocês que está vindo com muita força e que tem essa possibilidade de realmente transformar realidades, né? Então, as tecnologias estão aí, olhar com possibilidades de integração é não ter medo. O medo, eu diria assim, que faz parte, né? Então você olha para uma realidade, eu vou me lançar numa linha empreendedora, poxa, mas eu vou largar de um emprego, toda essa insegurança, esses dilemas fazem parte. Mas à medida que você se lança de cima de uma montanha num precipício, velho, não tem jeito, você vai ter que aprender a voar, né? E às vezes, caindo é que você vai estar levantando e alçando o voo ainda maior, tá certo? Então, muito obrigado pela oportunidade aqui com vocês
e por ter vocês até agora me ouvindo pacientemente. Tá bom? Pessoal, quem quiser saber mais sobre o ecossistema local, se engajar mais nos eventos, além dessas palestras aqui, que são os seminários líderes e empreendedores que a gente promove todo mês, nós temos também alguns meetups, que são encontros mais específicos dentro de uma certa área, onde a gente tenta promover mais o networking, fazer com que vocês se conheçam, o pessoal da arquitetura, da engenharia, da informática, da contabilidade, da farmácia, porque a gente precisa dessa conexão para começar a formar os times, trocar as ideias, sabe? Então, é um primeiro ponto aí, participar dessa comunidade. Se você quiser mais informações, procura lá no Facebook, Iguaçu Valley, tá? Lá tem a agenda de eventos, os calendários e as datas das reuniões. Jadson, complementando, vez ou outra vocês vão estar percebendo movimentações em torno de, olha, vai ter um hackathon no final de semana, né? O que é isso? Então, assim, eu diria para vocês, se disponham a tirar um final de semana de vocês e dedicar numa experiência dessas, de viver 48 horas extremamente, uma dinâmica onde você em 48 horas vai construir uma empresa, vai formar grupo, onde colegas que você nunca conheceu, você vai se ver trabalhando junto, interagindo com pessoas de áreas diferentes, e ao final de 48 horas você entrega um projeto funcionando, tá? Então, em condições de se transformar numa empresa. Muitas empresas nasceram de dinâmicas como essa. Aqui na SIC, dentro desse ecossistema que o Jadson se refere, a SIC disponibilizou um espaço extraordinário. Muito em breve, nós vamos ter aqui uma realidade invejável, um espaço onde ela denominou de a SIC Labs. O que é esse SIC Labs? É para apoiar iniciativas de inovação de empreendedores que ainda não encontram, não estão devidamente apoiados com recursos, não se encontram fortalecidos, né? Mas que aqui eles vão encontrar um ambiente de acesso a mentorias, de acesso a empresas, a mercado, a visão de mercado, com o apoio de um Sebrae, por exemplo, que é bastante importante. Então, assim, vamos trabalhar em conjunto, as empresas, aqui a associação comercial, com as universidades, e criar esse ambiente que a gente acredita ter um potencial transformador. E transformador de uma realidade econômica, tá? A gente acredita nisso, de que é possível, a partir da tecnologia da informação, e com inovações, obviamente, a gente criar uma realidade de uma transformação, inclusive econômica, de regiões. Isso está acontecendo em Maringá, isso está acontecendo hoje em muitos outros locais e muitos centros do Brasil e mundo afora. Então, bom, acho que já falei bastante. Se alguém quiser meu contato, meu e-mail é cesar.bernardon, ON no final, @datacoper.com.br. Tá? Meu telefone, se vocês entrarem no site da Datacoper, vocês encontram lá meu telefone, contato e tudo mais. E fico à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado, César. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal.